Olá, estou aqui ainda sem conta no Instagram. Instagram, de uma forma bastante curiosa, ele parece não entender a urgência de algumas medidas. Muitos de vocês devem saber, hoje é dia 7/1, desde o dia 3/1 de 2022, meu Instagram está hackeado. E alguns picaretas estão ali vendendo produtos. Medidas já foram tomadas por resgate da conta, assim como medidas vão ser tomadas do ponto de vista legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre 2022, vamos falar um pouquinho sobre coisas boas, vamos falar sobre coisas complexas, sobre coisas polêmicas e sobretudo sobre cabelo, porque no final a gente vai acabar falando de cabelo aqui. Né? O que eu espero em 2022 para a questão dos cuidados com os cabelos? Eu categoricamente acho que essa história de Covid não acabou e não vai acabar. É o tipo de infecção que muita gente vem falando, vai virar um tipo de uma gripe, a gente vai ter que conviver com ela frequentemente, vai ficar cada vez menos grave, e assim como já vem acontecendo, derrubando cada vez menos pessoas do ponto de vista de internação e de casos mais graves. Muito disso, naturalmente, se dá por conta da vacina, ou das vacinas, mas também se dá por conta de muita gente já ter pego a doença e já ter algum grau de imunidade. E se a pessoa tem algum grau de imunidade por conta de ter tido a doença e tomou a vacina, naturalmente que isso reforça a questão da proteção que a pessoa tem. O fato é que o vírus vai ficar cada vez mais preservando a sua capacidade de contágio, mas menos letal. Isso também é da natureza dos micro-organismos. Eles precisam continuar vivos e para continuarem vivos, proliferando e se mantendo em atividade, eles vão passando por mutações e essas mutações tendem, estou falando de tendência, a, a trazerem cepas cada vez menos agressivas. Então isso também faz parte de um processo que se dá. Quanto mais gente com imunidade ao vírus, menos ele consegue ser agressivo, letal, mas ele quer continuar persistindo, então ele contamina mais e causa menos danos à saúde. Bom, com isso, uma das questões que a gente traz é a manutenção do status de queda de cabelo pós-Covid, algo que vem acontecendo já há bastante tempo, do qual a gente tem tratado bastante. A tensão em relação à pandemia, essa tensão em ondas que vem vindo. Veio a Delta, veio a Omicron, veio. Esses dias eu vi uma aí, uma IHU, UHI, sei lá, parece uma nova cepa na França. Quer dizer, tudo isso vai criando um clima de tensão, e eu acho que, na verdade, as autoridades elas deveriam conduzir, e até a mídia deveriam conduzir isso de uma maneira um pouco menos agressiva. As pessoas já estão extremamente estressadas, ansiosas, preocupadas. Naturalmente que o ser humano ele vive de medo, e o medo ele gera contingência. Né? Também não acho isso uma das coisas mais inteligentes, mas infelizmente se não se coloca medo, as pessoas ficam muito ousadas. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse medo intenso tem estressado e tem causado muito dano psicoemocional que tem se desdobrado em outras complicações, não só sociais, não só de saúde, mas também sociais. Né? A gente tem visto as pessoas muito ríspidas, muito toma lá da cá, né? E isso não é bom, né? Isso não é bom em nenhum sentido. E é interessante perceber como a classe política e a classe jornalística faz de tudo para tornar isso ainda mais intenso, né? Para pôr mais fogo, né? Nesse caldeirão. De qualquer modo, eu acredito que a queda pós-Covid vai continuar. Eu acho que isso é algo que veio aí para mais um ano, pelo menos.
seja pelas infecções, pelas cepas novas, ainda que sejam menos agressivas, seja pelas questões que estão vinculadas a todo esse estresse que já vem aí, desde que começou a pandemia, pegando muito a população como um todo. Então a gente me pergunta se as vacinas causam queda de cabelo. Sim, cheguei a ler uma coisa ou outra, mas nada muito consistente. Eu acho que isso é uma informação que ela vai vir com o tempo. Eu acho que em ciência isso tem que ser muito valorizado. As coisas vão surgindo com o tempo. Os resultados vão surgindo com o tempo. As análises e as observações do que o que dá certo e o que não dá certo vão surgindo com o tempo. Ainda mais uma doença tão nova como essa. Eu tenho como exemplo aqui uma questão muito interessante. Vamos pegar a alopecia fibrosante frontal, que foi uma doença descrita em 1994 e que cada dia que passa surge mais evidências de fatores que são gatilhos para a doença e de como a doença se comporta. Então, a gente querer entender uma nova doença em 2 anos, achando que a gente é capaz de saber de tudo e achando que é capaz de saber como vai se desdobrar tanto a doença como o tratamento da doença, é muita soberba do ser humano mesmo, querer acreditar que isso é possível. Nós devemos confiar na ciência. A ciência ela tem viés em alguns momentos, então a gente tem que jogar de preferência com todas as cartas na mesa e não apenas com os vieses que interessam a alguns tipos de grupos. Então, eu sou muito partidário de entender o todo e não de escolher uma parte. Não acho, por exemplo, que a gente tem que deixar de ver os benefícios e os riscos que alguns tipos de condutas têm, seja o de não vacinar, seja o de vacinar. Então, sou a favor da liberdade individual de vacinar ou não. Ah, mas quem não vacina coloca a população em risco. Mas quem vacina deveria se sentir mais confortável vacinado, e se está se sentindo em risco, que tome a vacina. Parece simplista, parece besta, mas liberdade é liberdade. A gente precisa entender um pouco isso. E, sinceramente, eu acho que esse é o meu ponto de vista, e respeite você ou não, eu como médico sou a favor da liberdade. A pessoa, ela muitas vezes está com uma doença que mata, como é o caso do diabetes, e ela opta por seguir comendo doce. Ela tem liberdade. A pessoa tem hipertensão ou teve um infarto, ela tem escolha de mudar o padrão de vida e de não mudar o padrão de vida. É uma escolha. Então, todos nós escolhemos os caminhos pelos quais nós trilhamos. A pessoa pode escolher um caminho socialmente de fazer o bem para todo mundo ou de ser um bandido que usa, por exemplo, da ingenuidade ou da confiança das pessoas para tirar dinheiro hackeando uma conta de Instagram e vendendo produtos a preço muito baixo, extremamente convidativos, que faz a pessoa não hesitar na oportunidade. E tem gente ingênua ou gente que confia numa rede social, como está acontecendo com a minha, e acaba fazendo pix para pessoas que têm um nome completamente diferente do meu, porque acha que está conversando comigo no Instagram. Então, assim, a gente é livre para fazer nossas escolhas. E eu acho que a gente deveria pensar nisso. Sei que tem muitos argumentos contras, muitos argumentos a favor, eu respeito todo mundo. Eu estou dando o meu ponto de vista e eu espero efetivamente ser respeitado por isso. De qualquer forma, vamos em frente com a nossa questão. Tratar cabelo pós-Covid é uma temática muito importante, está vinculada
com pensarmos de uma forma ampla em como a doença atua, do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista sistêmico, porque o Covid atua nos mais diversos sistemas corporais, deixando algumas sequelas. Então, é possível que a gente tenha que entender quais são essas sequelas e como essas sequelas podem reverberar no folículo piloso, no couro cabeludo. Um outro ponto importante que a gente deveria discutir está relacionado à questão da cura da calvície, que é uma coisa que me perguntam sempre. Eu não vejo caminho para a cura para a calvície neste momento e não vejo nos próximos anos. Para falar a verdade, eu não vejo desde que eu me formei, há mais de 20 anos atrás. Então, mas não vai surgir uma cura? É uma falsa ilusão. Não surgiu a cura do diabetes, não surgiu a cura da hipertensão, não surgiu a cura da arritmia. E quanta gente acreditou que as vacinas iriam ser a solução para o problema. E em parte são, porque reduziram o número de internados, reduziram o número de casos graves, preservaram muitas vidas. Mas foram vendidas como uma tábua de salvação de uma forma tão ampla, e a gente percebe que efetivamente não impede com que a pessoa se contamine, fica fácil pedir para a pessoa tomar uma terceira, uma quarta, uma quinta dose, porque ela ainda acredita, ou as pessoas ainda acreditam que vão estar livres efetivamente de pegar a doença na medida que vão tomando vacinas seriadas. Será que isso vai acontecer? Eu não posso dizer, não posso afirmar. Mas eu posso fazer você pensar. E eu gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você pensasse porque isso é um ponto importante e que precisa ser discutido. Não estou falando para você não tomar, eu estou falando para você refletir qual é o grau de expectativa que você coloca no tratamento. Se você coloca um grau de expectativa de que vai haver uma cura para a calvície, sendo que não há cura para tantas outras doenças, quer dizer, vamos cair na real, né? Vamos cair na real. Então esse é um ponto importante, já tinha discutido isso na minha na minha caixa de perguntas no meu Instagram. Né? Bom, outro ponto que eu considero fundamental é que eu acredito que venham a surgir novas opções terapêuticas, na verdade elas já estão surgindo, medicamentos que vão atuar na calvície especificamente, quem sabe até em outras patologias do couro cabeludo. Acho isso muito legal, acho isso muito conveniente e acredito que esse é um dos caminhos que nós vamos tomar. Novas drogas, novos fármacos, que vão, à sua maneira, trazer os seus benefícios sem deixar de trazer seus riscos, porque não existe medicação nenhuma que não tenha um grau de risco embutido, né? Vale lembrar isso, e não existe medicação nenhuma que é 100% garantia de resultado. Olha que legal, né? A gente trabalha com isso não exclusivamente só com vacina, a gente trabalha também com os medicamentos. É por isso que tem muita gente que toma o remédio X para queda de cabelo ou o remédio Y e não evolui com uma evolução positiva como gostaria de evoluir. Isso é complexo, né? Então, assim, a gente deposita muita fé nas coisas, mas se esquece de que nem tudo é perfeito e de que nem sempre a resposta que eu tenho em um paciente eu vou ter no outro. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para vocês, eu acho que esse ano de 2022 é o ano da acalmia do couro cabeludo. É o ano em que nós vamos ter que focar em acalmar o couro cabeludo, em trazer para o couro cabeludo a calmia. E por que eu estou dizendo isso? Porque acalmar o couro cabeludo é acalmar o ambiente onde está inserido o folículo piloso que produz um cabelo saudável. É onde está inserida a estrutura da glândula sebácea, da matriz do cabelo, do bulbo, das células do bulge, que são extremamente sensíveis aos processos inflamatórios. E na minha prática clínica, eu tenho visto cada vez mais quadros inflamatórios de couro cabeludo.
sintomáticos ou não. E por muitos anos, a gente vem tratando esses quadros inflamatórios, na sua grande maioria, com anti-inflamatórios convencionais, como os corticosteroides, por exemplo, que têm efeitos excelentes, quando utilizados pontualmente, de uma maneira, né, pontual, no sentido de, por um período de tempo curto, para atuar de maneira incisiva num processo que está agudo, mas que tem muita gente que tem usado cronicamente. Tem pacientes que usam corticosteroides há mais de 6 meses. E o resultado disso é atrofia de couro cabeludo, formação de telangiectasias e até uma mudança em toda a característica anatomofuncional dessa pele. Olha que loucura, né? Então, a pele muda do ponto de vista anatômico, fica atrófica, e funcionalmente ela não está legal. Eu tenho um comprometimento da parte de integridade anatômica fisiológica, eu tenho um comprometimento da imunidade, porque o corticosteroide é um imunossupressor, e eu tenho um comprometimento de microbioma. E desta forma, o couro cabeludo não é saudável. Ah, mas eu controlei a inflamação. Você controlou a inflamação, mas você está criando um ambiente que não é saudável. Então, o corticoide pontualmente, acho que cabe muito bem, acho que vai muito bem, acho que vai ser muito legal. Mas e aí? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração, porque se a gente não levar em consideração, fica perigoso, né? Então, outras estratégias, e eu tenho estudado muito essas estratégias de acalmia do couro cabeludo, são fundamentais, são necessárias, e você precisa conhecer. Você precisa ter uma ideia de como elas funcionam, né? Em alguns vídeos futuros eu devo falar sobre isso aqui. Mas pensem nisso, a palavra do ano é acalmia. E nesse sentido, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: sigam entendendo que vocês precisam cuidar do cabelo de maneira adequada, sigam entendendo que não vai ter cura para nenhuma doença. O eflúvio telógeno a gente sabe que é possível de eliminar, porque o fator causal muitas vezes ele é tratável, mas se for um fator causal crônico, como por exemplo um problema de tireoide que causa o eflúvio telógeno, você vai ter que continuar tratando a tireoide. Então, quer dizer, você resolve a queda, mas a tireoide está ali. Deixa de tratar a tua tireoide para você ver se essa situação não fica difícil para você. Então a gente tem que ter uma atenção especial, tem que ter um balanço especial, tem que ter um entendimento especial. Corrigir a integridade da pele, o fator de hidratação, pH cutâneo, microbioma, fazer uma boa modulação imunológica dessa pele, vai ser o grande foco para mim, pelo menos meu, deste ano. E se eu tiver que desenvolver alguma coisa diferente, seja de estudo, seja de trabalho, seja de qualquer outro tipo de ação, quem sabe esse vai ser o caminho que eu vou trilhar. Porque eu acredito que acalmar, promover a calmia do couro cabeludo, é o sentido que a gente tem que tomar. Seja pela queda por Covid, seja por qualquer outro tipo de queda de cabelo. Normalizar o couro cabeludo é o segredo para bons resultados do tratamento capilar. Gostaria aqui de lembrar também que eu confio muito na prática tricológica bem feita, na boa formação, em profissionais capacitados e atualizados. Eu tenho um pouco de medo da massificação do conteúdo da tricologia, da forma como vem sendo feito aí nos últimos 2 a 3 anos, uma forma mal dimensionada, com um conteúdo eventualmente até raso, né? Profissionais que têm saído das suas devidas formações, certificações, pós-graduações,
com um conteúdo raso. Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. Então, procurem estudar sempre, procurem boas escolas, procurem bons cursos e entendam, né? Cabelo é difícil. Cabelo é vocação. Você escolhe ou ele te escolhe, mas se você escolher o cabelo, você vai se apaixonar por ele. Se você for escolhido, você já é um apaixonado por ele. Mas se você entra no mercado capilar achando que é fácil e que você vai ganhar dinheiro aos tubos, porque você acha que é fácil, porque é um nicho de negócio rentável, não sabe quanto perrengue tem no tratamento capilar. Você não sabe quanto você tem que lidar com a angústia e com a ansiedade dos pacientes. Você não sabe como é lidar com a frustração de um paciente que vê sua queda oscilar. Você acha que é que nem aplicar um botox, fazer uma harmonização, fazer um preenchimento labial, que o paciente sai 2 dias depois ele está feliz da vida com o resultado? Não. Não é bem assim. Tratar cabelo é muito mais que isso. Tratar cabelo é diferente de você fazer a estética capilar, você fazer uma hidratação no cabelo, aquele cabelo sai maravilhoso, ainda que depois de 2, 3 dias ele volte às condições normais. Tratar cabelo é demorado, é difícil, oscila. Se você ainda não se atentou a isso, você que é profissional ou você que é paciente, comece a se atentar. A sua dedicação, seja profissional, seja paciente, tem que ser mais que 100%. E você tem que ser paciente. Seja profissional, seja paciente. Ambos têm que ser pacientes. Tenho uma expectativa extremamente otimista para 2022. Nas casas onde eu trabalho, a Clínica Gatri, nós estamos com um monte de coisa legal e coisa nova. No KS, um monte de coisa legal e coisa nova para quem quiser estudar com a gente. Também tenho prestado mais consultoria para a Tricorres, até para ajudá-los a atingir um nível de excelência bem bacana na construção de protocolos de cuidados de cabelo. Então, estou confiante aí que esse ano a gente vai ter muita coisa legal para fazer juntos, eu e você. E reflita sobre tudo aquilo que foi falado aqui, porque tudo que foi falado aqui é importante. E você precisa entender que nada é fácil, tudo tem 2 lados. E você tem que olhar para os 2. Sempre. Sempre. Ah, doutora Ademir, você não usa corticoide? Uso. Mas se eu puder usar uma outra coisa que não seja o corticoide, eu vou usar. Em especial que não tem os efeitos colaterais a médio e longo prazo que o corticoide tem. Você usa finasterida? Pouco, mas uso. Ainda que eu saiba que cada dia mais eu tenho estudado e visto casos de pacientes com efeitos colaterais mais chatos do que eram relatados anteriormente, porque agora a gente entende melhor quais são os efeitos colaterais da finasterida. Então tenho usado cada vez menos. Então, tudo tem que ter a sua reflexão, certo? E a gente não deve ser uma mula empacada, a gente tem que ter a capacidade de mudar de opinião. Né? Eu admiro muito o Carl Jung, médico, psiquiatra, pai da psicologia analítica, que em toda a sua obra ele mudou de ideia várias vezes. Isso representa humildade e representa sabedoria, porque o que eu acho que é certo hoje pode não ser certo amanhã, e vice-versa. O que eu acho que é errado hoje pode ser certo amanhã.
A ciência é mutável. E ainda bem, a gente aprende com ela. Essa é a coisa mais fascinante da ciência. Mas você precisa conhecer os dois lados. Você não pode ficar só acreditando em uma coisa e se agarrar a ela como se fosse um religioso fundamentalista. Você tem que ter a capacidade de entender que não existe nada que é 100% bom e nada que é 100% ruim. Essa é uma verdade. Certo? Não? Um grande abraço para vocês, um excelente 2022 e a gente vai se ver bastante nas redes sociais, porque eu prometo estar mais ativo ainda nas redes sociais, porque eu quero trazer muita coisa bacana para vocês, tá bom? Até e, de novo, um ótimo 2022 para todo mundo.